Oi! Tô um minuto atrasado, né? Vamos ir entrando, que o Pedro Augusto vai já chegar pra gente começar a nossa live. Deixa eu ver se eu consigo ir fixando aqui o tema, né? Calma aí, gente. Acho que vai dar certo. Pronto. Consegui fixar. Então a gente vai falar hoje sobre... Ai, obrigada, amor. Sobre o Santo Terço, essa arma poderosíssima que a gente tem na nossa mão, né? Uma arma. São Padre Pio tem um caso engraçado dele, que ele tava com um enfermeiro e ele ficava: cadê a arma, cadê a arma, cadê minha arma? E o rapaz sem entender nada, né? Que era o terço, era a arma dele. Então dizem que ele rezava 5 rosários por dia. Durante as confissões ele ia rezando. 5 rosários são 15 terços, é muito, né? Mas assim, pra gente ver o valor que tem a oração do terço. Tem um valor gigante, né? E aí a gente vem rezando o terço desde o dia 19, quinta-feira da semana passada. A gente se encontra todos os dias, 9 horas, para rezar o terço juntos. E aí eu conversando com o Pedro e perguntei se ele não topava fazer essa live pra gente falar um pouquinho dessa oração tão importante e que a gente foi perdendo o costume, né? A gente foi perdendo o costume de rezá-la. Eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, uma senhora falou pra mim que rezava o terço todo dia. Eu fiquei impressionado com aquilo, assim, tipo, era muito chocante como é que alguém conseguia rezar todo dia o terço. E hoje Nosso Senhor me deu a graça, né, de rezar todos os dias. E assim, eu espero de verdade que muita gente saia dessa quarentena com esse propósito e esse hábito de rezar o terço todos os dias, né? De rezar o terço todos os dias. Oi! Eu vim correndo para não me atrasar. Mulher é difícil, né, gente? Não se atrasar, mas não me atrasei. Estou aqui esperando Pedro Augusto. Então, espero que a gente saia, né, dessa quarentena com essa graça de rezar todos os dias o terço, né? E nas aparições de Nossa Senhora, o Pedro vai falar mais disso. Quem vai falar hoje é ele, não sou eu. Só tô aqui falando enquanto ele chega. Nas aparições de Nossa Senhora, muita gente se pergunta: por que ela não pede pra ir à missa, né, todo dia? Opa, chegou. E aí, alguns padres respondem... Calma aí, vamos entrar. Pois é, todo dia. Oi! Olá, querida Laiana, e aí? E aí, hoje é uma aula com gente assistindo, né? Que bom! Exatamente. E aí, conta boa? Pois é, eu tava falando aqui que muita gente se pergunta por que nas aparições Nossa Senhora não pede, por exemplo, para ir à missa todos os dias, né? A gente sabe que a nossa igreja pede pra gente ir à missa aos domingos, mas ela não pede todo dia vá à missa, mas ela pede reze o texto todos os dias, né? E aí a resposta que dão é porque é muito fácil, porque se ela mandasse a gente ir à missa todos os dias, tinha gente que fala: não posso, não dá para eu ir, mas o texto não tem como a gente dar essa resposta, porque a gente tem como rezar ele todos os dias, né? Rapidinho você consegue rezar. Então ela pede uma coisa que realmente a gente consiga fazer, né? Isso.
Tu que vai, como é que vai ser o esquema? Tu vais perguntando, tu já tem mais ou menos o que, né? Então bora lá, vamos do começo. Veja, o negócio é que é o seguinte, pouca gente percebe, ou pelo menos não se dá conta, não para pensar sobre isso, do que é de fato a oração. Porque, veja, a oração ela vira como se fosse assim, ou uma obrigação que você tem que cumprir, como se você, por exemplo, o pessoal, vamos jantar em família, aí senta todo mundo com a cara emburrada, porque eu tenho que jantar em família, aí senta, passa o jantar todo em calo, não, cumpri minha obrigação, né? Falei meia dúzia de coisas, respondi vagamente o que me foi perguntado e jantei com todo mundo. Então, você tem primeiro esse aspecto. Uma outra questão relacionada à oração é como se fosse algo como uma maquiagem da vida espiritual. Ou seja, você faz as coisas, você faz, e aí você reza. É como se fosse um penduricalho, como se fosse uma espécie de brinco espiritual, a oração, certo? Só que a oração, e também tem um aspecto mágico da oração. Qual é o aspecto mágico da oração? É confundir a oração com magia. É confundir a oração com uma espécie de abracadabra. Entendeu? Você joga alguma coisa, você força a vontade de Deus, aí você reza até Deus se cansar de fazer. Pronto. Tudo isso está envolvido, né? Inclusive, tá até aqui nos meus assuntos, porque realmente tem Inclusive, tu rezasse para começar? Bora rezar para começar? bora rezar para começar. Bora rezar. Em nome de Patris et Filho et Spiritus Sancto. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim, vai lá. Tu disseste que estavas falando? Sim, então, a oração do terço, né? Tem muita gente que pensa ou acha que vai começar a rezar. E aí, com uma semana, já mudou tudo. É igual ir para a missa, todos os dias ou aos domingos. Você acha que porque você não fazia isso antes e começou a fazer, pronto, agora Deus vai lhe ouvir como no passe de mágicas, né? Só que não é assim, né? Muitas vezes a gente vai rezar sem vontade nenhuma. Sem nenhuma vontade, mas você coloca aquilo dali como um propósito e vai do mesmo jeito, né? Não é só um sentimento. Não, e nem sobre quantidade. Veja, eu estava conversando, inclusive hoje, numa das aulas, sobre como é praticamente impossível, inviável, você ser cristão, você ser católico e continuar com a mentalidade moderna. Por quê? Aquilo que nós já conversamos várias vezes, nenhum homem escapa de ser produto de seu próprio tempo. Ou seja, quer queira, quer não, a gente sempre vai ter um pezinho na mentalidade materialista, em absolutamente tudo. Isso termina, mesmo que a gente não perceba, isso termina desembocando na maneira como a gente se relaciona com Deus. Então, na própria perspectiva da oração, existe a ideia de quantidade e de retribuição. É quase como se a pessoa estivesse fazendo um cálculo com um banco. Então, se eu deposito uma determinada quantidade de oração, isso significa que eu recebo uma determinada quantidade de graças temporais, materiais. Veja, isso é a oração pagã. A oração pagã, o que é a oração do paganismo? É o seguinte, você tem lá o seu Deus específico, você tem o Deus da fertilidade, você tem o Deus da terra, você tem o Deus da água, e aí você oferece uma coisa à sua divindade para que a divindade lhe dê algo em troca. Veja, não é assim que acontece no mundo cristão, por um movimento muito simples. Deus já se deu inteiro a gente. Veja, não tem mais nada que Deus possa dar. Esse é um ponto principal. Deus já se entregou completamente, sua carne, seu corpo, seu sangue, sua vida. Ele já se deu inteiramente a nós. Então, assim, não tem o que você mais requisitar que Deus dê. Isso não quer dizer que a gente não deva pedir. Eu só estou falando isso para a gente ir para o próximo ponto. Mas Deus já se deu inteiro. Isso significa dizer o seguinte, que o passo principal da oração é que a gente peça força a Deus para que a gente responda à oferta que Ele já se fez. E que a gente se ofereça também. Então, assim, o primeiro movimento da oração é que a gente tenha força para se oferecer a Deus completamente, do modo que Ele próprio se ofereceu a nós completamente. Então, ao contrário da religião pagã, onde a divindade ela recebe aquilo que eu dou
e aí ela me presta um favor por conta daquele pequeno sacrifício, eu ofereço sacrifícios a Deus, pedindo a Deus que Ele me dê força para que eu me entregue como Ele já se entregou por mim. E isso não é uma... Veja, essa coisa da gente possuir Deus não é uma figura de linguagem, não é uma força de expressão, né? Quando nós vemos, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tem a visão do Menino Jesus de braços abertos na sua cela, e aí ela vê o Menino Jesus lá. Se eu não me engano, até Kelly Patrícia tem uma música sobre esse poema, né? Ele diz, eu ia pelo mosteiro, eu ia pensando no meu grande amor. Tinha perdido umas chaves, por certo, no corredor. Olhava em todo cantinho, mirava uma planta, mirava uma flor. Que São José me ajudasse, Nossa Senhora e Nosso Senhor. Chegando aos pés de uma escada, né? Chegando aos pés da escada, da cela irradiava uma grande lindeza. Alguma coisa, eu esqueci o poema, mas no final ela vê o menino Jesus e ela fica encantada e ela pergunta assim, o menino Jesus pergunta, como é teu nome? E ela responde, Teresa, só de Jesus, a mais indigna serva de vossa realeza. E o teu? Nosso Senhor responde, o meu é teu nome invertido, é bem parecido, é Jesus de Teresa. Então assim, qual é a união das duas coisas? Ela era a Teresa de Jesus, ele era o Jesus de Teresa. Ou seja, a ideia de que nós possuímos Deus depois da entrega completa do verbo não é, de modo algum, uma figura de linguagem. A questão é que o homem, na posse do Deus, como ele quer que a gente esteja unido ao seu coração, é um homem que é onipotente sem ter força alguma. Porque tudo que ele quer, ele vai realizar pela força da onipotência divina. A questão é que, para que a gente tenha a posse completa de Deus, a gente tem que estar unido a Deus. Isso implica que nós devemos querer o que Deus quer e fazer o que Deus faz. Se o nosso coração está unido ao coração do nosso Senhor, de modo que a gente queira o que Ele quer, isso implica dizer que tudo que a gente pedir, nós vamos alcançar. Porque Sim. tudo está unido à sua santíssima Pois vontade. é, mas aí para a gente se unir a Ele, a gente precisa da oração, né? Precisa Exato. Veja, daqueles pilares, né? não Jejum, tem como, esmola e oração. não tem como alcançar a graça sem rezar. Pois é, agora sim, muita gente acha que vai rezar, vou falar com Deus antes de dormir, eu deito, já tô lá com a luz do quarto apagada, vou rezar. Aí faz lá uma oração com Deus, né? Me fala a diferença, assim, desse tipo de oração, já deitado, com a luz apagada, acabou o dia, né? Da oração de você parar. Vamos lá. A gente, como iniciante que somos, Nossa Senhora nos dá o Santo Terço. Porque os primeiros passos para a gente conseguir chegar a níveis mais superiores de oração. Né? Então, qual a diferença dessa oração que eu deito no fim do dia cansado? Vou rezar aqui a Deus, falo ali umas palavras com ele e durmo. De eu parar no meu dia e tirar 20 minutos para rezar o terço. É a mesma diferença de você se relacionar com alguém que você se relaciona por obrigação e de você contar as horas para ver a pessoa que você ama. E aqui nós chegamos num ponto que é o seguinte: o objetivo da oração é a união da alma com Deus. Quanto mais a alma está unida com Deus, mais graças ela recebe de Deus. Sobretudo graças de tipo espiritual. Então, nisso, a oração ela serve para isso. Quer dizer, para outras coisas, mas a oração ela serve para isso, para unir a alma a Deus. Ora, na união da alma com Deus, nós temos absolutamente tudo, porque todas as nossas necessidades só são satisfeitas mediante a união com Deus. Né? Absolutamente mais nada, como diz Santo Agostinho lá no início das Confissões. Fizeste-nos para ti, Senhor, e nosso coração anda inquieto enquanto não repousar em vós. Exatamente isso. Então, assim, a oração serve para a união com Deus. Agora, existem graus de oração, existem modalidades de oração. Veja, quando a gente está se relacionando com alguém, e esse me parece ser o ponto principal, eu até conversei isso na live com o Ítalo. Quando a gente está se relacionando com alguém, existe uma técnica para se relacionar com essa pessoa, que não quer dizer artificialidade. Mas, se eu eu vou me relacionar contigo, Leandro, eu tenho que saber da tua vida, eu tenho que ligar para você. Como é que eu digo que eu sou seu amigo? Se eu não ligo para você, se eu não sei como é que está a sua vida, se eu não falo, se eu não digo... Ou seja,
Para eu me relacionar com você, olha que surpresa, tem que ser um relacionamento pessoal, entre pessoas. Ninguém se relaciona com energia. E, olha, não existe essa relação. Ninguém se relaciona com uma força, com uma coisa. Não, pô. A Sim, pessoa se com ser relaciona. Não, superior, não, 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 não. Ninguém né? se relaciona com isso, não. Você só se relaciona com uma pessoa. Sim, Portanto, todo relacionamento com Deus tem que ser pessoal. E aqui é pessoal. onde entra a maravilha do Verbo encarnado. Porque Deus, nosso Senhor, ele se encarna como pessoa, é o Cristo. Uma coisa é você pensar o Espírito Santo, outra coisa é você pensar a onipotência divina. Nosso Senhor estava lá, carne e osso, corpo, sangue, alma e divindade, comeu, andou, conversou, falou, curou as pessoas, se importou com o que elas disseram, conversou, chorou quando Lázaro morreu. Então, é uma pessoa de carne e osso. Então, sempre quando a gente está falando de oração, está falando da relação com essa pessoa, com o coração de verdade, com o coração humano que pulsa por nós. Então, existe esse coração humano. Então, o cara se relaciona com essa pessoa divina. Então, é óbvio que se para você dizer assim, eu tenho um relacionamento com o nosso Senhor, eu tenho um relacionamento com Deus, tem que ser um relacionamento de tipo pessoal. Ou seja, você falar as coisas, é você pedir as coisas, é você expor as coisas, é ter um relacionamento com alguém, meu filho, é com alguém, não é com nada, não. É com alguém. Então, existe uma certa técnica, né? Quando você fala aí de dormir, rezar já dormindo, bem, não me parece a maneira mais eficiente de se relacionar. O que não quer dizer também que você vai para o inferno por conta disso, porque chegou cansado, eita, esqueci, vou rezar. Não, não significa isso. Mas, como almas iniciantes que somos, as almas iniciantes, elas precisam de uma coisa, elas precisam de certas regras e certas técnicas. Veja, eu sou um músico amador, né? Toco ali meu violãozinho, meu teclado e tal. Mas, veja bem, para você quebrar certas regras musicais, você tem que ter o domínio das regras musicais, você vai quebrar. Então, como é que você consegue tocar brasileirinho? Como é que você consegue tocar uma peça de Mozart, uma peça de Beethoven? Sabe como é? É você começando devagarzinho assim, ó. Bem devagarzinho, fazendo aqueles exercícios, né? Tem até uma frase que os músicos usam muito, que é assim, só se adquire velocidade tocando devagar. Que é você vai tocando devagarzinho e vai alcançando aquelas coisas. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com esse fato? Eu estou querendo dizer o seguinte, que se a gente quer ter uma relação pessoal, a gente não pode estar forçando intimidade. A gente tem que criar intimidade. E você só cria intimidade. Tem coisa mais chata do que uma pessoa que fica forçando intimidade quando não tem. Meu filho, deixe de teatro. Você não é meu amigo, não. Tá entendendo? Você não é meu colega. Deixe de palhaçada, meu amigo. Você tem que criar Olha, não fala intimidade. isso não, que eu acho que recebe um direct por aí, cheio das intimidades. Laiana, não me constranja. Não, mas é verdade. Até porque essa relação aqui de internet lhe dá muita proximidade. Né? A pessoa se sente muito íntimo. Mas assim, como é que você cria essa relação de intimidade? Veja, Deus Nosso Senhor, íntimo é o superlativo de dentro, certo? Íntimo é superlativo de dentro. Isso implica dizer que Deus, ele é mais íntimo de nós do que nós somos de nós mesmos. É isso que Santo Agostinho também diz, né? Eis que eu te buscava fora e tu estavas dentro. Era mais íntimo de mim do que eu próprio. É exatamente isso. Só que nós não somos íntimos dele. Esse é o problema. Então, assim, quando Deus, por exemplo, o cara nunca rezou e de repente você reza e a coisa acontece, isso não é Deus dizendo assim, não, continue assim, quando você precisar de novo você peça. Não, é ele dizendo o seguinte, meu irmão, eu estou tão aqui que eu sou capaz de fazer isso mesmo sem tu pedir. Então, venha mais para perto que você vai ver como é que a coisa funciona. É para isso que os milagres servem. É para isso. Os milagres são sinais da relação que Deus quer ter com a alma. Então Deus promove os milagres, Deus realiza as coisas. Ele entra na história e faz a gente ver as coisas para que a gente só faça uma coisa e uma coisa apenas. Se aproxime dele. Aproxime a nossa alma do coração dele. Faça o que tem o apóstolo João, né? Incline, repouse a cabeça no peito do Senhor. Como ele faz ali na última ceia. Essa é a intimidade perfeita. É a intimidade suficiente para você deitar no colo de alguém. Entende? Então, assim, tudo que acontece para isso. Então,
Tem até uma menina que falou aí que, né, que o terço é uma oração muito repetitiva e tem muita gente, né, que tem preconceito com o terço. Por causa dessa repetição e porque acha que o terço é uma oração mariana, né? Só que não. Uhum. O terço ele é completamente cristológico, porque a questão é que a gente precisa aprender como rezar o terço correto. Porque assim, como que Nossa Senhora, em todas as aparições, ela pede a oração do terço, né? Como que isso não é uma arma tão poderosa se ela não fosse pedir? Porque Nossa Senhora, ela é muito medianeira. Inclusive, eu não tinha uma relação tão próxima com nós. Tinha esse pensamento, eu até quero que hoje eu não tenho mais, mas eu quero que você fale um pouco dele, porque eu acho que tem gente que ainda tem. De pensar assim, se eu posso ir direto para Jesus, por que eu vou precisar de Nossa Senhora intercedendo? Né? Por que eu preciso Certo. dela no meio? Primeiro essa pergunta e depois falar do texto, né? Que é uma oração cristológica, que lá a gente está meditando a vida de Jesus e assim ficando mais próximo dele, Certo. né? Bora lá. Tem 1 milhão de coisas aí que você perguntou. Deixa eu ver como é que eu faço agora. É o seguinte, vamos lá. Veja, a ideia de que toda concepção mariana ela é mariana e não é cristológica é um desconhecimento do que seja Cristo e do que seja Maria. Certo? Aliás, eu estou falando Maria só a título de pedagógico para quem está assistindo, né? Mas, assim, Maria é minha avó, Dona Maria, Nossa Senhora. Então, tá lá Maria Santíssima, Nossa Senhora, Mãe do Cristo. Veja, o cardeal Newman, que inclusive vai ser canonizado em breve, ele diz o seguinte, eu acho que é o cardeal Newman, que Nossa Senhora, ela é a guardiã da encarnação. Uhum. O que isso quer dizer? Veja, qual foi o maior evento desde a criação? O maior evento foi a encarnação do Verbo. Cristo se fazer homem foi o evento superior à criação do mundo angélico, espiritual e do mundo dos homens. A encarnação do Verbo foi a coisa mais importante da história. Mais importante. De longe, de longe. Tanto é que é um mistério. Né? Não é um milagre apenas, é um mistério. É um grau superior ao milagre. É misterioso. A encarnação do Verbo é um mistério profundo. Profundo, profundo. Os anjos se dobram diante da encarnação do Verbo. Sim. Pois bem, então, esse foi o evento principal da história humana e ele está ligado a uma coisinha chamada a redenção do gênero humano. E por que é que a encarnação do Verbo foi tão importante? Por um motivo. Veja, na encarnação do Verbo, a natureza divina, ela une-se inseparavelmente à natureza humana. Isso significa dizer que nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é um semideus grego. Ele não é metade Deus e metade homem. Ele não é um Hércules, ele não é um Perseu, ele não é nada disso. Ele é 100% Deus e 100% homem. Ou seja, em nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Cristo, existem duas naturezas que são inseparáveis, mas ao mesmo tempo não se confundem. Ou seja, ele é 100% Deus, ele não perdeu em nada da sua divindade, mas ele também não perdeu em nada da sua humanidade. Ele é homem de verdade. Por isso que nós podemos dizer que no Cristo você tem uma alma humana. Ou seja, o que é uma alma humana? A alma humana é uma alma que sente, é uma alma sensitiva. Nós temos as potências sensitivas, nós temos as potências intelectuais. Ou seja, a alma de Cristo foi criada na sétima morada, em um nível de união que a gente sequer imagina, sequer concebe. Então, assim, quando nós dizemos que na Eucaristia existe corpo, sangue, alma e divindade, nós estamos dizendo que na Eucaristia existe corpo, sangue e alma. O que é alma? Humanidade. E divindade é a divindade. Corpo, sangue e alma é a humanidade. Pois bem, essa união perfeita foi o que permitiu a redenção do gênero humano. Por um motivo simples. Nenhum indivíduo poderia dar a alguém a salvação. A carta aos Efésios é muito clara. A salvação não vem de vós para que não se glorie, é dom de Deus. Acabou-se. A salvação é uma graça imerecida. Imerecida a todos nós. Ora, por que a salvação é uma graça imerecida? Porque nenhum homem poderia consegui-la por seus próprios méritos. Acontece que o Cristo, ele não é um homem. Apenas. Ele é Deus. Portanto, todas as ações de Nosso Senhor têm mérito infinito.
infinito. Isso implica dizer que ele poderia remir todo o gênero humano, porque as suas ações são tão puras, tão perfeitas, que ele tem o valor da ação da divindade. Ou seja, é uma ação infinita. Tudo que Deus faz tem valor infinito. Portanto, todas as ações do Verbo encarnado têm valor infinito. Mas tem um problema. O problema é o seguinte: Deus, ele não pode se sacrificar. Por quê? Porque ele é inacessível a qualquer ação externa. Nada pode atingi-lo. Mas o que acontece? Na encarnação do Verbo, como diz a carta aos Hebreus, deste-me um corpo. E agora, o Verbo encarnado, ele pode se sacrificar. Porque ele assume a natureza humana. Só que a natureza humana está unida à natureza divina. Isso significa dizer que todos os sacrifícios que Cristo faz como homem estão unidos aos méritos infinitos da sua divindade. Ou seja, quando a gente diz que o Verbo encarnado fez uma mesa, talhou uma mesa, aquela mesa tem valor infinito. Aquele ato de trabalho tem valor infinito. Nosso Senhor santifica o trabalho, porque ele trabalha como homem. Então, quando ele está dormindo lá sobre aquelas cordas no barco, está dormindo sobre umas cordas, na madeira molhada do barco, a gente pode dizer que o Cristo, Deus se sacrificou. A gente pode dizer que Deus teve fome, Deus teve sede. A gente pode dizer que Deus suou, a gente pode dizer que Deus se cansou subindo na montanha. A gente pode dizer que Deus tropeçou, a gente pode dizer que Deus sofreu. A gente pode dizer que Deus sorriu. A gente pode dizer que Deus falou, a gente pode dizer que Deus amou. A gente pode dizer que Deus teve amigos. A gente pode dizer que Deus amou sua mãe. A gente pode dizer que Deus honrou seus pais. A gente pode dizer que Deus trabalhou. Por quê? Porque nosso Senhor é Deus e homem. E aqui, esse profundo mistério é o que nos dá a redenção. Por um motivo simples. Na cruz, estava unida a natureza divina e humana de nosso Senhor. Mas a natureza humana não é capaz de remir os pecados. Assim como a natureza divina não é capaz de morrer. Deus, na Trindade, ele não morre. É impossível Deus deixar de existir. É impossível Deus morrer. Mas o que acontece na cruz? Deus e homem. Então nosso Senhor nos resgata como Deus, mas se sacrifica como homem. Só que as duas naturezas estão juntas. Isso é o que dá a redenção. Ora, esse mistério profundo da encarnação do Verbo, ele foi causa de muita disputa e muita controvérsia ao longo da história. Muita disputa e muita controvérsia. Por quê? Porque ninguém conseguia entender como é que nosso Senhor Jesus Cristo era Deus e homem. Sobretudo, se você está numa época que está banhada por uma modalidade de pensamento chamada gnose. Né? Deixa eu só subir aqui um pouquinho para... Está banhada numa coisa chamada gnose. O que é a gnose? É uma modalidade, digamos assim, é um modo de ver o mundo em que ele trata a matéria como uma coisa ruim, como algo mal. Então, sempre houve muita confusão, porque como é que Deus puríssimo ele vem para essa matéria? Então você começa a ter heresias, chamadas heresias cristológicas, ou seja, as heresias que estão relacionadas à natureza do Cristo. Uma dessas heresias cristológicas é o nestorianismo. O nestorianismo é uma heresia que prega o seguinte, que existe uma diferença entre o Cristo Deus, entre o Verbo Deus e Cristo, como se fosse o Cristo homem e o Cristo Deus, digamos assim. Certo? Então, é óbvio que se não existe essa união perfeita entre as pessoas, aliás, entre as naturezas, isso implica dizer que Maria Santíssima, por exemplo, ela não pode ser dita mãe de Deus. Ela só pode ser dita mãe do Cristo. Porque é como se ela tivesse gerado apenas a parte humana de nosso Senhor. O problema, meu querido, é que não existe somente a parte humana de nosso Senhor. Não tem como ter só a parte humana de nosso Senhor, porque a união é perfeita. É o que em teologia se chama união hipostática. A união é perfeitíssima, certo? Então não tem como ter só a natureza humana do Cristo. Ou o Cristo é o Verbo encarnado e as naturezas se confundem não, estão unidas na mesma pessoa, ou então não tem salvação. Ou então a salvação foi impossível, certo? Então, o nestorianismo pregava isso. Ora, para que
cravasse com força a ideia da natureza divina e humana de Nosso Senhor, a igreja deu um título a Maria Santíssima. Qual foi o título dado a Maria Santíssima? Foi Maria Theotokos. É a Imaculada Maria, não, Maria Mãe de Deus. A Imaculada Conceição é a consequência do privilégio da maternidade divina. Tá. Então é Maria Mãe de Deus. A Virgem Santíssima é Mãe de Deus. Veja, olha a sutileza. Você diz, mas ser Mãe de Deus não quer dizer que é ser Mãe de Cristo? Sim, se você estiver pensando da maneira correta. Mas essa sutileza da Mãe do Cristo, como se ela não pudesse ser Mãe de Deus, como se houvesse uma certa separação entre o Cristo e Deus. Você percebe a sutileza do negócio? Mas isso dá toda a percepção errada. Essa sutileza é que dá todo o cabo de todas as heresias. Então, na verdade, o título mariano de Mãe de Deus é dado para proteger o mistério da encarnação do Verbo. É dado para corroborar o mistério da salvação. Porque se Maria não é Mãe de Deus, a união perfeita das duas naturezas não aconteceu. Se a união perfeita das duas naturezas não aconteceu, a salvação não aconteceu. Então tudo foi uma piada. Então tudo foi uma brincadeira. Tudo foi um teatro. Tudo foi apenas pedagógico. Não é que houve um sacrifício real. Ele apenas estava mostrando a gente como a gente deve se portar. Então, é o Cristo mestre apenas, como dizem os espíritas, né? É apenas o Cristo mestre. O homem perfeito. Exato. E por que os espíritas dizem que ele é apenas o Cristo mestre? Porque no espiritismo não existe a redenção através do Cristo. Porque a salvação no espiritismo é um processo de autossalvação. Ou seja, eu vou reencarnando e à medida que eu vou reencarnando, eu vou me purificando até chegar no nível de perfeição. Então, é claro que o sacrifício do Cristo, né? Eles negam a divindade do Cristo. Exato. O Cristo é o espírito mais perfeito, né? Mas enfim, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Tudo isso para explicar a frase do cardeal Newman. A Virgem Maria, ela é a guardiã da encarnação. Então, toda a teologia mariana, ela é, na verdade, uma teologia cristológica, porque toda a teologia mariana, ela é consequência da maternidade divina. E a maternidade divina, ela é a guardiã do mistério da encarnação. Certo? Simples assim. Então, assim, não existe, primeiro, para a primeira parte da resposta do que você me perguntou. Então, eu não tenho como achar que a oração dirigida à Virgem Santíssima, ela não tem natureza cristológica. Por quê? Porque toda a teologia mariana, ela é como um muro que cerca o mistério da encarnação do Verbo. Toda a teologia mariana. Toda a teologia mariana. Ela é, por isso que, como diz lá no Cântico dos Cânticos, né? Que é essa que avança como a aurora, temível como exército em ordem de batalha. É exatamente isso. A Virgem Santíssima ela é a primeira guardiã da encarnação do Verbo. Então, primeiro ponto. Não existe doutrina mariana que não esteja fundada, cravada, na mais profunda doutrina cristológica. Isso é uma impossibilidade. Se a pessoa pensa isso, é porque ainda não conhece o que é a teologia mariana. É porque nunca lhe foi dito isso. Certo? Nunca lhe foi dito. Então, isso é um primeiro ponto. A segunda coisa é a mediação universal de Nossa Senhora. Veja, quando a gente fala sobre a mediação universal de Nossa Senhora, a gente deve falar que a união que o Cristo quis que nós tivéssemos com Ele é muito mais profunda do que as pessoas imaginam. É muito mais profunda do que as pessoas imaginam. Por isso que na Semana Santa, eu nem sei como está aí, Laiana, se vai ter Semana Santa por aí. Ninguém sabe, né? Tá uma dúvida. Ninguém sabe de nada. Pois é. Tem um cântico do sábado de Aleluia que diz assim: ó feliz culpa de Adão, quem nos trouxe tão grande redenção, se eu não me engano, né? E quando você vê esse canto, o que é que ele está dizendo? Você pergunta, não era bem melhor a gente estar no paraíso, né? Com as uvinhas caindo na boca, aquela coisa toda, né? Não era mais tranquilo do que estar aqui nesse inato lacrimarum vale, né? Neste vale de lágrimas. Vale de lágrimas. Exatamente, não era? Pois bem, na verdade, não. Porque a união que se tornou possível por conta da salvação vinda para recuperar o homem da natureza decaída é muito superior àquela que nós teríamos
caso o pecado original não tivesse acontecido. Então, a união mística de Cristo com o homem é muito superior. Muito superior. Mas isso não é só com o homem, mas com o conjunto da humanidade. Ou seja, entre nós, aqueles que Deus quer remir, e Ele próprio, existe um fluxo de méritos e de graças. É isso que Nosso Senhor diz lá em João 15, quando ele diz, vocês são as videiras, eu sou a videira, vocês são os ramos. Ora, entre os ramos e a videira há um fluxo de seiva e de vida. Isso existe de verdade, não é poesia, entre nós e o Cristo que nos salva. Ora, o corpo místico de Cristo é o que nós chamamos igreja. Isso implica dizer que entre todas as pessoas e o Cristo existe esse trânsito, esse transporte de méritos. E nós podemos nos unir ao sacrifício de Nosso Senhor e sermos nós também peças de salvação no jogo, no tabuleiro da providência divina. Então, quando Nosso Senhor diz assim, quando o próprio apóstolo Paulo diz que é preciso rezar pelos irmãos que estão presos, quando lá em Atos dos Apóstolos 12 fala da libertação de Pedro da prisão e diz que toda a igreja estava unida em oração por Pedro. Ora, por que cargas d'água? O que eu rezo vai servir para você. Se você é tão maravilhosa, tão superior, você é tão grandiosa, que você fala diretamente com Deus, por que razão a minha oração interferiria na sua vida? Por que razão Deus pede para que eu reze por você, se Ele quer que você fale diretamente com Ele apenas? Ora, é claro que isso é um movimento de orgulho. Isso não é um movimento cravado na realidade. É como se a gente quisesse alcançar a salvação e como ferramenta se utilizasse do orgulho e da vaidade. É como se você tivesse uma vaidade de ser filho de Deus. Ora, a vaidade de ser filho de Deus é uma tentação com Deus. Você está tentando Deus, você não está se submetendo a Ele. Então, se o Novo Testamento inteiro é pedindo orações, é pedindo para que se reze pelas pessoas, por que isso é possível? Porque entre mim e você existe um fluxo de méritos e de possibilidades de sacrifício. Porque Deus quer que todos se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade, e Ele quer que nós sejamos semelhantes a Ele. Sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso significa dizer que nós temos que ser um outro Cristo. Ora, para que nós sejamos um outro Cristo, isso implica dizer que nós devemos ser um sacrifício em favor das pessoas. Se nós devemos ser um outro Cristo, isso implica dizer que todos nós devemos nos sacrificar uns pelos outros, e o nosso sacrifício, o nosso mérito servirá para a salvação dos outros. Porque essa é a missão específica do nosso Senhor. Ora, se isso é possível porque existe essa comunhão de méritos. Ocorre que essa comunhão não se acaba com a morte. Porque Deus é o Deus dos vivos, não é o Deus dos mortos. Essa comunhão não se acaba com a morte. Certo? Então, quando a gente diz que nós devemos rezar, e quando a gente diz que a Virgem Santíssima ela é medianeira de todas as graças, isso implica dizer que o próprio Deus quis que aquela que recebeu todas as graças operasse em favor da igreja. Veja, a relação, a gente tem que ter ideia da grandeza de Nossa Senhora. Eu e você somos filhos de Deus por adoção. O nosso parentesco com Deus é um parentesco de adoção. O parentesco da Virgem Santíssima com Deus é de consanguinidade. Ela é a mãe do Verbo encarnado, ela é a mãe de sangue do Verbo encarnado. Nem os anjos têm essa relação com Deus. Os mais... Quando o anjo Gabriel chegou para a Virgem Maria, né, para anunciar, ele se surpreendeu de ver um ser humano com tanta graça. Não, os anjos dizem, né? Quem acha que avança? Nem eles poderiam imaginar aquilo. Então, não é que a Virgem Santíssima ela é alguém que recebeu mais graças, né? Isso aqui é importante dizer. Veja, existem três ordens, certo? Você tem a ordem natural, a ordem da graça e a ordem da união hipostática. O que é isso? A ordem da natureza
é aquilo que nós estamos. Então, Deus age na ordem da natureza. Deus cura o cego, Deus limpa o leproso, Deus lhe dá um emprego, Deus lhe cura do corona, Deus, enfim, salva uma pessoa que infartou, Manda Deus os está... castigos É, também. Deus faz um livramento. Então, Deus, ele age na ordem da natureza. Ele também age na ordem da graça. O que é a ordem da graça? É a ordem, por exemplo, de ele fazer um milagre muito superior a lhe salvar, aliás, a lhe salvar de um acidente, que é um milagre de lhe salvar do inferno, por exemplo. É um milagre de aumentar a humildade, de aumentar a virtude da esperança, de aumentar a fé, de aumentar... Enfim, são milagres de tipo espiritual. Só que existe uma outra ordem, que é a ordem da união hipostática, ou seja, é a ordem da encarnação do Verbo. Todos os santos e os anjos, eles estão direcionados à ordem da graça. Ou seja, um serafim com todo o seu esplendor, que faria tornar opaco o universo inteiro, a glória de um serafim, ela nubla toda a criação natural. Toda a criação natural. Não é nada perto da glória de um serafim. Então, um só anjo, um só serafim, ele faz os planetas parecerem bolinhas de gude, literalmente, ou coisa menor. Pois bem, ele está para a ordem da graça. Os santos, os grandiosos santos, estão na ordem da graça. Ocorre que a Virgem Santíssima, ela não é uma criatura que a ação dela no plano da providência é na ordem da graça apenas. É na ordem da união hipostática. Ela está ordenada à união hipostática, que é o que há de mais superior. Por quê? Porque na união hipostática você não tem uma graça específica. Na união hipostática você tem a encarnação da graça. Ou seja, a natureza divina toma a natureza humana. A Virgem Santíssima está direcionada a essa ordem. Qual a diferença? A diferença é que é o seguinte, entre a graça que existe em nós, nos santos e nos anjos, e a graça que habita a alma de Nossa Senhora, não há uma diferença de quantidade. Não é que ela é cheia de graça porque ela tem mais graça. É que a graça existente nela é de natureza superior. É uma diferença de qualidade. Ela está direcionada, está relacionada à ordem hipostática. Ou seja, é uma diferença de quantidade. É uma criatura superior a todas as outras criaturas tomadas em seu conjunto. Se você juntar todos os santos e todos os anjos, toda essa graça não é o início da graça na alma de Maria. Ou seja, é uma diferença de qualidade, não uma diferença de quantidade. De tal modo que a Virgem Santíssima, a Igreja diz que ela é a tesoureira de todas as graças. Não por título dado por nós, mas pela própria natureza da relação dela com o Verbo encarnado. Ou seja, quando a Virgem Santíssima torna-se mãe do Verbo encarnado, toda a graça possível para mim, para você hoje, ou seja, a graça necessária para que a gente respire hoje, já estava lá no Verbo encarnado. A graça necessária para que você trabalhe hoje, já estava lá no Verbo encarnado. A graça necessária para os consolos, para a boa morte, para a cura, para as perfeições espirituais, para as perfeições temporais. Todas essas graças já estavam lá no Cristo, porque Ele é o autor de todo bem e de toda graça. De tal modo que ao encarnar-se no seio da Virgem Santíssima, toda a graça que seria derramada para toda a criação antes, porque a salvação ela tem efeito retroativo. A salvação, Nosso Senhor, quando morre, Ele salva todas as almas que morreram antes da encarnação e todas as que morrerão depois. Porque não tem tempo, né? Eu acho isso muito interessante, porque eu aprendi isso há um tempo atrás com o padre Paulo Ricardo. Não existe tempo. O tempo é uma coisa nossa, daqui, né? Quando a gente vai para a transcendência, não tem tempo. Então, às vezes, a gente acha que, porque eu não estava lá quando Jesus estava sendo crucificado, o meu pecado não está lá. Só que não é verdade. A gente tem que pensar que não existe tempo. Que lá na cruz, ele estava levando o pecado da humanidade inteira. O meu, inclusive... Não só levando, ele estava hoje, sabendo. Sim, o que eu estou pecando hoje. Tudo que eu pequei hoje, ele sofre lá na cruz. Por isso que a gente faz reparação também. Porque a reparação que eu faço hoje, eu reparo lá na cruz. Então, a gente tem que tirar um pouco essa questão do tempo cronológico e pensar que é tudo junto. Tudo junto, tá lá na cruz. Se você leu, você estava lendo, né, os Diários de Santa Faustina. Sim. E tem uma coisa muito interessante,
nos diários de Santa Faustina, é que ele diz assim, que Santa Faustina, ele pensou nela no momento do Jardim das Oliveiras, no momento do Getsemane, e aquilo foi para ele de grande consolação, Olha, né? é, Então assim, é exatamente isso, né? Na, nós vimos isso, inclusive, Laena, numa das aulas, né? Que Deus, ele não muda, porque ele é o ato puro e perfeito. sim, Portanto, ele está aqui, está superior ao tempo, que o tempo é exatamente a potência é a passagem da potência para o ato, né? O tempo é essa sim. mudança, essa passagem. Pois bem, então assim, o negócio, Laiana, é que nós tendemos a olhar tudo isso com um olho muito materialista. Muito, muito. Então, assim, Olha, a nossa fé católica vai se tornando uma fé naturalista. Vai se tornando uma fé que ela terrestrializa as coisas e não tem a percepção de transcendência. Então, quando a gente vê essas perspectivas, a gente não tem essa perspectiva da superioridade do mundo espiritual, cara, aham, não pensamos. não, Não exato. pensamos. Assim, a fé católica ela vira uma espécie de verniz, sobre um olhar de mundo materialista. Materialista. Inclusive, Pedro, eu até anotei aqui que teve uma batalha, Batalha de Lepanto. Com certeza você já ouviu falar. Em Exato. 1571. Eu fico imaginando se a gente fizesse isso hoje, porque nessa batalha, na época era o Papa Pio V. E aí eles colocaram nas mãos dos soldados um terço, nas mãos dos soldados no campo de batalha. E aí eles conseguiram, né, vencer lá a batalha. E eu fico imaginando hoje, já pensou se nossos governantes falam para a população, peguem um terço, o meu nem tá aqui porque eu queria levantar, peguem um terço e vão rezar, a confusão que não ia ser, né? Porque Não, e isso não só. A fugiu. batalha fugiu do imaginário, a possibilidade de intervenção divina, né? O que você vê a grandeza do que o Papa fez agora. Sim, Porque, porque veja, tá todo mundo rezando, mas ninguém tá rezando assim objetivamente. Meu Deus, pare a peste. sim, Veja, sim, tá todo mundo querendo isso, mas ninguém tá tendo coragem de pedir. sim, Por que ninguém sim. tá tendo coragem de pedir? Porque no fundo não acredita que é possível fazer. Então quando você faz orações tipo, meu Deus, dê auxílio aos médicos. É claro que isso é uma coisa que é para ser pedida. É óbvio que isso é para ser pedido. Dê inteligência aos cientistas para criar. É óbvio que isso é para ser pedido. Mas existe um pedido mais básico. Assim, pare com isso. Cessar a Se pandemia, for da sua Padre Paulo vontade, já falou. acabe com a Cessar a peste. pandemia. A Cesse a gente não, pandemia. a gente está rezando Ninguém está terço pedindo isso todo porque não dia. acredita, pô. Se você fica É, fazendo é, são orações de tipo naturalista, entendeu? é, São orações que, é. pela natureza da oração, ela já exclui a intervenção divina ostensiva. E aí aí eu não estou dizendo que se o fato da pandemia estar acontecendo é porque ninguém pediu. Eu não estou dizendo isso. Né? Porque aí Sim, que a pessoa tem que explicar, porque daqui a pouco já vamos dizer isso, né? Mas sim, o que eu estou falando é o seguinte, que essa possibilidade não foi sequer aventada. sim, E não foi aventada, não foi pelas autoridades públicas, não foi aventada pelas autoridades eclesiais, meu Deus do céu. sim. O Papa É, pediu para não fechar, né, as igrejas, né? Eu ouvi você não, comentando que a né, gente ele pediu para precisa ir os, ao médico para cuidar do corpo e a gente vai cuidar da alma onde, assim, né? porque é o seguinte, o que ele pediu foi que os padres estivessem na linha de frente junto com os médicos. Ah, mas os padres podem morrer. Que maravilha, morrerão mártires. Qual o problema disso para um sacerdote? Veja, se você tem um padre que está com medo de morrer, tem alguma coisa muito errada. Sim, sim. Porque é o seguinte, o sacerdote é um homem que já morreu. Ele já morreu. Então, ele se veste de batina preta exatamente para isso. Ele já morreu para o mundo. Então, um padre com medo de morrer, meu querido, você não está entendendo. É, Nós com medo de morrer, cara, você não está entendendo. Você não está então, entendendo. Pedro, eu vejo assim, né, que você já fez live sobre isso, né? Tem um castigo de Deus, a humanidade está muito distante. Inclusive, tem uma das aparições de Nossa Senhora em Lourdes,
É Lourdes? Até anotei aqui vários. Em La Salete, que ela chora, ela chega chorando e aparece, né, para duas crianças chorando, e ela fala que a gente está perdendo a fé. Lá foi em 1846, isso daí, né? Então ela fala que a gente está pecando contra os 3 mandamentos, que é o nosso mandamento de relação com Deus. E aí a gente vê, né, como a humanidade está distante de Deus, né? E como Nossa Senhora pode nos ajudar a chegar mais perto de Jesus, a estar mais perto dele. Olha, uma coisa muito curiosa, Laina, só sobre o ciclo de aparições, que vai ali do século XIX até a aparição de Fátima, né? Aí você tem La Salete, você tem Lourdes, você tem a Medalha Milagrosa, você tem a aparição de Fátima, né? Sim. Então, no final das contas, todas elas estão falando da mesma coisa. E, curiosamente, ao final, nas aparições de Fátima, né? Nas aparições de Fátima, Nossa Senhora disse que a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Então, quando eu vejo um vírus chinês, e o vírus chinês fechando as igrejas, né, e causando o caos social, cara, pensa 2 minutinhos, entendeu? Pensa 2 minutinhos. Veja, a história, ela não é arbitrária. A história, ela faz parte da ordem da providência. Isso implica dizer que tudo o que acontece dentro da história está dentro do plano salvífico, do plano salvador que a providência já fez desde antes do início dos tempos. Então, assim, não existe erro propriamente na história. Existem erros pontuais e morais de nós que estamos agindo aqui na história. Mas nenhum aspecto da história escapa à providência divina. Sim. Portanto, não existe evento histórico que não esteja unido a um plano espiritual, tenha um efeito espiritual e seja uma revelação de um estado espiritual. Então, assim, não existe eleição, desde o mais canalha ao mais santo. Não existe aspecto natural de uma erupção a uma enchente. Não existe nada que aconteça dentro da ordem histórica que não esteja ordenado segundo a ordem da providência, que não esteja dentro da ordem providencial de Deus. Sim. Ora, Deus, ele fala por palavras e por coisas. A natureza, o mundo, ele é palavra de Deus. O problema é que nós esquecemos de como ler a criação. A gente não sabe mais ler a criação. Isso é terrível, porque nosso Senhor mesmo diz, vocês não sabem quando acontece tal coisa é porque o verão vem? Vocês não sabem que quando tal árvore faz tal coisa é porque a colheita está próxima? Então, vejam os sinais dos tempos. Mas para ver os sinais dos tempos, meu filho, a gente tem que saber ler o livro dos tempos. O livro dos tempos é a criação, é a realidade. Ou seja, o progresso, no sentido de sequência histórica dos acontecimentos, eles nos revelam o que Deus quer dizer. Não é à toa que toda essa sabedoria do que é a realidade, nas aparições marianas fica muito claro, porque a Virgem Santíssima vai dizendo o que cada fato histórico significa. O que cada movimento histórico significa. Entende? Então, assim, as coisas estão dadas de maneira muito clara, muito ostensiva, está tudo aí, né? E não há viver tudo isso sem a intercessão mariana é como se fosse assim. Você está numa guerra, o cara está lá com um fuzil, com aquela mira vermelha mirando na sua cabeça, aí uma pessoa diz assim, eu tenho aqui uma bazuca e um escudo antibala de fuzil. Você quer? Aí você diz, não, eu não preciso disso, porque eu sou um grande lutador. Pronto, é assim. Aí o cara tem a mãe de Deus querendo lhe ajudar. Aí você tem Deus dizendo assim, meu amigo, você não é nada, mas a minha mãe é cheia de graça, em atenção a ela eu vou lhe ouvir. Eu quero lhe salvar, seu miserável, mas assim, me ajuda a lhe ajudar. Me ajude, né? Deus diz, me ajude. Inclusive, Pedro, Nossa Senhora das Graças, quando aparece em Paris, ela tinha vários anéis na mão e algumas pedras estavam apagadas. Cada anel tinha uma pedra preciosa que saíam raios. E algumas pedras apagadas não saíam nada. E aí ela perguntou para ela por que estava apagada. E ela falou isso, por quê?
meu filho quer dar as graças, mas vocês não querem receber. E ainda mais, a gente não sabe nem o que pedir, porque a gente está tão ligado a esse mundo que tudo que a gente pede é ligado aos bens materiais. A gente esquece o tempo todo que a gente tem que pensar na salvação da nossa alma. E aí a gente vê uma geração desesperada com a possibilidade de morrer, que nem é tão grande assim, a gente sabe que nem é tão grande, e o povo desesperado porque pode morrer. Peraí, você nunca pensou na sua vida que um dia você ia morrer? Você está pensando em quê, afinal? A galera tá preocupadíssima, né? Que descobriu que morre. É assim, todo mundo descobriu que pode morrer. Olha que coisa incrível, que fato incrível, né? Só que assim, ninguém sabe que, por exemplo, quantas pessoas por dia morrem de gripe. Aí tem que explicar de novo, né? Porque eu não estou dizendo que o corona é uma gripezinha, não. Eu estou usando a gripe como exemplo, tá certo? Porque é uma coisa que a gente reputa como banal, né? Então, parece que até Ítalo trouxe esse dado, né? Nos Estados Unidos, por ano, morrem entre 22 mil e 55 mil pessoas de gripe. De gripe. Entendeu? Então, assim, tá todo mundo desesperado. Só que ninguém leva em consideração, pô, a chance... Nós vivemos num país, Léo, em que morrem 60 mil pessoas por ano assassinadas. Isso é mais do que na guerra da Síria, que o povo estava lançando foguete em cima das cidades, explodindo prédios inteiros. Matou menos gente do que no Brasil por um ano. Olha aí. Então, assim, por ano morria menos gente na guerra da Síria. Ou seja, a chance da pessoa morrer com um tiro na testa é muito maior do que a chance de você morrer por corona. Só que, de repente, o que é que o corona fez? De repente, ele descortinou uma verdade, assim, ó, porque a morte é sempre muito abstrata, né? É a morte. Sim. E de repente o corona, ninguém pensa e ninguém acha que vai acontecer. Ninguém pensa. Né? Exato. E de repente o corona fez assim, ó, deixa eu dizer, tu já sabe que vai morrer, mas agora tu vai saber de verdade. Porque eu posso chegar de verdade. Entendeu? Então, assim, parece que isso causou o terror, isso causou o pânico. E tem uma coisa que ninguém está sabendo sobre o corona que eu vou dizer aqui, Leana. Certo? É o seguinte. Ele não vai passar. Olha aí. Tá todo mundo achando que vai ficar em casa e o vírus vai se acabar. Não vai, meu querido. A zika acabou. A chikungunya acabou. A gripe acabou. Não. O que vai acontecer é todo mundo pegar a doença, ficar imunizado e aí a doença virar uma outra doença qualquer. Ele vai ficar por aí. Tá entendendo? Vai matar alguns. Como vai deixar matou, né? Como exatamente. Como qualquer outra mata. doença. Aqui na Paraíba, nós tivemos 3 casos, era tudo H1N1. Ou seja, está vivendo um surto de H1N1 aqui na Paraíba. Entendeu? No meio dessa coisa toda. Depois... Tem Se uma vacinar. semana que eu vacinei. Então, o corona vai ser isso. Se o bom Deus assim permitir, vão descobrir, estão trabalhando duro para descobrir alguma vacina, alguma coisa, inclusive para a família corona inteira, né? Então, que o bom Deus abençoe e descubram, e a gente vai ficar se vacinando, mas ele vai ficar por aí. Mas o vírus vai ficar por aí. Então, o seguinte, no final das contas, né, a noção da vida espiritual é o que nos salva do desespero. É o que nos salva. É o que nos salva do desespero. E assim, a récita do Santo Terço, ela é a oração dos iniciantes por excelência. Por quê? Primeiro, é uma oração humilde. É uma oração que você diz assim, eu não sei, eu realmente não sei como rezar. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar toda a minha boa vontade na recitação do rosário. Pedro, só um parênteses. Pois não, fica à vontade. Quando a gente fala iniciante, todos nós aqui somos iniciantes, né? Não, exatamente porque, isso. Assim, para não ser iniciante, é um nível muito mais alto, que não é o nosso aqui, que está aqui conversando sobre isso. Não, é o seguinte, se a gente não fosse iniciante, a gente estava nesse momento tendo um transe místico rezando no quarto. Pronto, não estava aqui, entendeu? Exatamente. Então, não é o nosso caso. Mas assim, é uma oração humilde, certo? É uma oração humilde. Eu não sei rezar, mas eu vou rezar dessa maneira com toda a minha boa vontade. É uma oração, eu vou dizer isso aqui em público, que é uma coisa que eu aprendi com um homem muito sábio,